pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review. Hoje a gente tá aqui pra falar de The Nevers, uma série nova, original da HBO, criada, produzida, às vezes dirigida e escrita pelo Joss Whedon, mas tem muita treta em volta, então nós não sabemos direito o futuro dela. Sim. Porém, estamos aqui pra falar o que a gente achou, porque a temporada terminou domingo retrasado, teve só 6 episódios, o que a gente não esperava, porque a gente não entra nas séries sabendo o número de episódios, justamente pra gente não pensar, tipo, esse é o penúltimo, então alguma coisa tem que... E daí a gente pega de surpresa pela série terminando. Hoje a gente tá aqui pra falar dela, mas antes de a gente começar, não esquece de dar joinha se gostar do vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou de The Nevers, se você assistiu, se inscreve no canal se não é inscrito e aciona o sininho pra receber as notificações. Se quiser ser nosso apoiador, pode ser pelo apoia.se/canalsidequest, se tornando membro aqui do clube de canais, ou um sub lá no nosso twitch.tv/sidequestlive, onde fazemos lives todos os domingos às 8h30, seguido de watch party de séries da HBO. A gente tava fazendo watch party de The Nevers, e agora a gente vai fazer nesse próximo domingo uma watch party da season finale de Mare of Easttown. Que é ótima. Que a gente começou a ver, mas como ela já tá em andamento, vamos ver o último episódio e depois fazer uma review também. Isso. A gente começou, na verdade, fazer as reviews de The Nevers. A gente fez 2 reviews aqui no canal. Por falta de interesse do pessoal, que tinha algumas pessoas que assistiam, mas a maior parte não estava muito interessada na série. Eu entendo por quê, porque muito pouca gente realmente se apegou à série. Eu tive minhas dúvidas em relação a ela até o 3º episódio. Eu estava um pouco reticente, mas os últimos 2 episódios eu acho que me ganharam ali. Mas a gente decidiu não fazer mais reviews a partir disso. Então foi essa foi a questão. Porém, com esse final, eu achei que nós temos assunto pra falar sobre ela. Nós temos. Porque ela nos trouxe algumas respostas. E o mais interessante, ela dividiu muito crítica e público. Que é uma coisa que a gente não via há um bom tempo já. A crítica não gostou da série. No Rotten Tomatoes estava com uma avaliação super baixa, de podre, né? Enquanto isso, a audiência adorou. Foi quase 90% de aprovação da audiência até o momento, quando eu tinha visto a pontuação. Talvez é porque os críticos foram esperando uma série da HBO e foi mais uma série da Fox anos 90, bem Joss Whedon. Não sei. Porque eu tô agora revendo Buffy e tem umas vibes, assim, sabe? Tem muita vibe Tem Buffy. Muita vibe Tem Buffy. muita vibe Buffy. E uma coisa que eu vou dizer sobre a questão das reviews semanais... A gente abandona, às vezes, mesmo a gente continuando vendo a série, porque, pra mim, eu vou falar por mim, não pelo Misa, mas eu sinto, sabe, muita pressão pra ver na hora que eu tô vendo o episódio, sabe? Eu não consigo me divertir tanto assistindo o episódio, sabendo que eu vou ter que fazer a review logo depois, porque eu me pressiono a prestar atenção em todos os detalhes, a saber do que eu tô falando e coisa, então... Foi bem mais divertido e foi uma experiência melhor assistir sem fazer review. A gente se força a fazer. Não digo se força, né? A gente faz porque a gente gosta de conversar com vocês. Sim. Então, se vocês aparecem lá pra conversar com a gente continua fazendo. É. Que nem o Soldado Invernal, WandaVision, etc. Mas aqui estamos pra falar de uma série que ela caiu assim, muita gente nem sabia que ela tinha estreado. Eu acho que a HBO meio que meteu por baixo dos panos por conta das polêmicas. Muitas vezes, eu acho. Nós falamos um pouco sobre as polêmicas também na primeira e na segunda review, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu acho que é interessante falar, porque é o seguinte, da metade em diante, eu acho que a gente conseguiu entender melhor a identidade dessa série. Eu ainda acho que ela tinha uns grandes problemas de momentos sem nada acontecendo no meio dela, que me deixava muito irritado. Mas os payoffs que tinha lá pelas tantas, e as ideias eram tão engenhosas, as coisas eram tão engenhosas, e o último capítulo foi tão engenhoso, a forma como eles construíram, explicando de onde é que surgiu tudo aquilo, como aquilo tudo se passava, são pessoas que vieram do futuro. Vamos falar sobre o que é? Vamos falar sobre o que é, melhor falar. É sobre na Londres do século XVII? Não, 19. 19? Uma nave espacial sobrevoa Londres. Estamos falando isso de forma linear, tá? Porque daí que contando a história do começo ao fim. Isso é o que acontece no primeiro episódio, tá? É. Uma nave espacial
sobrevoa Londres e espalha esses esporos. Isso. E em algumas pessoas que são tocadas por esses esporos desenvolvem habilidades especiais. Isso. E elas são chamadas de The Touched. Seria basicamente os X-Men da era vitoriana. Ou o que eu tava pensando originalmente é que ia ser, tipo, as Slayers, sabe? Tipo, o grupo de Slayers. Pode ser. Só que eles têm poderes diferentes. Sim. Eles não têm todo super força. Nem sempre é poder. E nem sempre é um poder muito bom, assim, tipo... Inclusive, quando eles explicam no final, tem pessoas que desenvolvem empatia, sabe? São coisas que não são poderes necessariamente ditos, assim. Até o poder da personagem principal, Mrs. True, que é ver um flash do futuro. Só que, tipo, é um flash super curtinho, fora de contexto, e que, tipo assim, não explica bosta nenhuma do que vai acontecer. Quase não é uma vantagem. E alguns outros não, alguns outros têm poderes super interessantes. E isso que eu gosto, a série não se foca em pegar poderes comuns. E poderes que são... e eles acabam sendo valiosos pra mover a história pra frente, sem ser óbvio. Sabe? Não é, por exemplo, assim, tem um de gelo, tem um de fogo, tem um de vento, tem um que dispara... que solta raio. Não, aí tipo, tem uma que vê eletricidade, ela consegue construir coisas a partir disso, porque ela consegue ver onde a eletricidade tá indo. Tem uma que encosta nas coisas, ela sopra nas coisas, as coisas ficam de vidro. Tem uma outra que eu acho que foi o poder mais genial dessa série toda, que é uma senhora que ela, quando chega perto das pessoas, ela faz com que as pessoas falem as coisas pra ela que elas não querem falar. Quanto mais emocionais elas estão, quanto mais irritadas elas estão, mais propensas elas estão a falar tudo que elas pensam sem filtro. E o plot encaixa muito bem nisso, porque ele consegue utilizar esses poderes de uma forma inteligente. Então, tu tem essa vibe de X-Men, que tu já viu 500 vezes em 500 séries e histórias diferentes, mas é que é diferente porque ele usa poderes diferentes, usa habilidades diferentes e cria uma história ao redor desses poderes também. Então, é legal isso. E, obviamente, tem a história de origem toda, que deu origem a toda essa bagaça, assim. E, ao mesmo tempo, tá tendo um conflito social ali. E aí é que eu acho que começa o problema, porque tem muito plot sobre plot. Tem muito plot. Esse é o problema 1. Problema número 1, no topo de The Nevers. Tenta fazer coisas demais. Muitos assuntos, tenta dialogar com muitos assuntos. Eu acho, pelo menos, que o Joss Whedon sabe lidar muito bem com múltiplos plots. A gente viu isso em Vingadores 1 e 2. Querendo ou não, os dois filmes são bem equilibrados na questão de lidar com 60 plots ao mesmo tempo. Então, quando ele tentou fazer esse monte de coisa, que foi um pouco megalomaníaco da parte dele. Porque agora como eu falei, eu tô reassistindo Buffy. E o Buffy é bem autocontido nessa questão que a gente tem o ponto de vista do grupo, né? Dos Scoobies, da Buffy, do Giles, da Willow e o ponto de vista do vilão. E vai indo assim, sabe? Aqui nós temos o ponto de vista do grupo principal, que é a True apenas e todo mundo em volta dela. Aí tem o grupo do vilão, que é a Malady. Aí tem o da benfeitora, o irmão da benfeitora, o amigo do irmão da benfeitora, o policial, o governante, e assim vai cada vez mais, sabe? E os plots vão se misturando, porque daí vai um monte de história assim, que paralela, que vai andando e vai caminhando junto. E eu acho que é um pouco desequilibrado, porque acaba afetando o timing da história. Porque quando entra na parte boa, na carne assim, da história, que é os conflitos da Miss True com os outros e da questão do mistério que tá rondando eles por conta de tudo isso, fica muito interessante e é onde a série explode assim com originalidade. Eu acho que a briga interna dela também é muito boa, e a gente vê isso desde o começo, tá? Ela não entender por que é ela que foi escolhida pra juntar todas essas pessoas. Porque nesse último episódio a gente descobre que tá tendo uma guerra no futuro. Começa no futuro, então sai completamente da história da era vitoriana. Mostra que tá tendo uma guerra entre a Federação dos Planetas e um grupo de pessoas chamado Livres, Free, alguma coisa assim. Free Life, é alguma coisa assim. E que é basicamente uma religião puritana que não quer que uma raça de alienígenas chamada Galantes, que veio pra Terra e tá tentando distribuir poderes pras pessoas, para que elas possam
não se sabe fazer o quê, não se sabe pra que eles querem Pois distribuir por isso que eu poderes disse pras que a gente pessoas. sabe a origem sem saber a origem. Porque a gente sabe a origem do que tá acontecendo na série. Mas aí o que acontece? Um desses galantes, que é o último que tá ali que foi encontrado, que eles acham que é o último. Não, que é o último que veio pra fazer contato com eles. Porque eles acharam que eles já tinham matado o último e deles encontraram mais um. É verdade, eles encontraram mais um num bunker, é verdade. E aí eles têm esse galantes, que tá preso nesse bunker, eles meio que tentam eles descobrem que ele tá lá, e aí estão tentando ver pra ver se eles conseguem fazer ele buscar os outros pra ajudar eles. Essa é a Federação de Planetas, tá? E esses Free Lives querem matar esses galantes porque eles não querem a interferência deles na humanidade. Então o mundo tá o caos, tá uma merda. Só que dá um conflito lá dentro entre eles e acaba que morre a única menina que tinha fé nesse galantes, nesse ET. E ele consegue transportar só uma pessoa pro passado. Que eu presumo que seja a única pessoa que tava viva, né? Pode ser a única pessoa que tava viva, mas eu acho que a única é que ele viu nela uma chance de alguém que poderia levar adiante. Porque ela falou pra menina, quando ela tava morrendo, pra mesmo que ela estivesse mentindo. Mesmo que ela estivesse mentindo, ela disse assim, nós temos que ter esperança, nós vamos conseguir. Então, ele disse assim, tá, tem uma pessoa aqui que é boa, que ainda vale a pena a gente tentar salvar essa humanidade inteira. Então ele joga ela pro passado, e ele joga os esporos no passado. Esses esporos que dão poderes pras pessoas no passado. Então ela não sabe o que ele quer, ela não sabe o que ela tem que fazer ali, ela não sabe contra quem ela tem que lutar. E toda essa temporada foi tentando descobrir essa mensagem que ficou presa em algum lugar de Londres pra tentar saber por que tá acontecendo tudo isso. E aí a parte interessante, eu acho que a parte mais interessante, que foi que a gente tinha comentado lá no primeiro episódio, que foi a nossa primeira teoria, é que essa personagem principal, ela é na verdade uma mulher que passou por coisas horríveis na vida dela, por desastres na vida dela, assim, doença, morte, marido filha da puta, e ela tava indo se matar. E no momento que ela tava indo se matar, o esporo caiu nela e automaticamente a alma dessa pessoa do futuro veio parar nela. E aí ela sobreviveu. Então ela virou divide... outra pessoa, ela morreu, né? Isso. Não, ela morreu. Ela morreu. Por isso que ela conseguiu entrar ali e tomar o corpo. Isso. Mas ela tem todas essas memórias dessa pessoa, assim como ela tem as memórias do futuro, ela só não sabe o que ela tem que fazer ali. E eu gostei que ela é a única. Também. Eu achei isso massa. E eu achei que deu muito, principalmente por causa desse último episódio, uma vibe muito Firefly. Bastante. Pra série, assim, sabe? Tipo, eu não sei o que o futuro nos espera se tiver uma segunda temporada de The Nevers. Eu não queria que eles construíssem, sei lá, uma nave e fossem viajar pro espaço, porque eu gosto do setting da era vitoriana. Eu acho que foi uma mistura bem legal. Eu gostei desde da primeira cena dos alienígenas aparecendo ali. E aquilo lá não foi uma coisa supernatural, foi uma coisa extraterrestre. Muito, não foi uma evolução genética, não foi uma coisa extraterrestre. E ficou bem claro desde o começo que era uma coisa de fora. Então, realmente foi o ponto, assim... Esses pontos foram os pontos muito interessantes, assim. Eu acho que pra mim o erro 2 foi ter vilões demais. Sabe? Eu muitos acho antagonistas, não são vilões, antagonistas. É que eu diria que a Bidlo é uma vilã. Sabe? Porque ela tá maquinando tudo aquilo. Ela tá funcionando dos dois lados. Não sei com que intenção que ela tá ajudando elas enquanto ela tá... Ela tem ele sob controle enquanto ela tá tentando descobrir o que se trata. Porque... acho que esse é o objetivo dela. Não foi muito boa a minha análise. Não foi, eu vou cortar fora. Não tem problema, eu sempre corto fora essas coisas quando tu fala, que não fica muito claro. Obrigada. E aí a Malad também ficou meio no ar, assim. A gente entendeu que ela ficou louca porque foram feitos experimentos nela por esse outro antagonista que nós temos, que é esse doutor. E que a gente não sabe nada dele, foi muito subdesenvolvido. Foi só pra explicar como é que ela foi. Foi só pra ser um cientista maluco. E eu acho que ela matou ele. Ela não matou ele, ele aparece com a Bidlo várias vezes. Não, tá. Então tá, ele não é. Ele é o cara que faz aqueles experimentos que deixa as pessoas daquele jeito. Sim, então ele tava tentando controlar os poderes deles, na verdade. E foi por causa da True. A gente vê que foi por causa da True. Sim, que foi ela que fudeu com ela. Porque a gente vê que ela não é uma personagem muito boa. E isso me lembrou um pouco Angel. Porque Angel tem essa moral mais dúbia entre os personagens deles. Enquanto Buffy, eles têm algumas coisas ruins, mas eles são puros nas intenções. Mas eles são mesmo. E em Angel não. Em Angel eles são, tipo, eles fazem as coisas que são, tipo, as coisas pau no cu, porque eles acham que aquela ali é a única forma de resolver os problemas. Então, nesse ponto eu vejo, assim, que, tipo, a gente não tem uma protagonista que é moralmente confiável.
E é bom porque eu gosto quando essas histórias não são preto no branco. Esse é um tipo de história que faz sentido não ser preto no branco. Sim, com certeza. Não é Irregulares de Baker Street que não faz sentido não ser preto no branco. As coisas serem cinza. Não faz sentido numa série teen como aquela, ou Shadow and Bone também, não tem muito sentido. Eu não vejo muito sentido particularmente. Então é legal ver nesse tipo de série, esse tipo de coisa, com um protagonista bem desenvolvido. E os personagens são bem desenvolvidos, alguns deles. A Miss True é muito bem desenvolvida. Tem outros personagens secundários que são muito legais. Então, eu curti isso. Por que eu acho que não caiu muito bem? Eu acho que tem muita coisa da questão dos bastidores que fez com que muita gente virasse o nariz pra essa série. Principalmente a crítica virasse o nariz pra essa série. E eu acho também que tem aquela coisa assim que, tipo, estão tão acostumados a ver coisas normais que quando eles veem uma coisa muito diferente, eles não sabem muito bem o que pensar. Porque não é uma coisa muito pasteurizada. Não é uma série muito fácil de entrar, eu acho. Eu acho que ela é uma série boa de assistir, mas eu acho que ela não é fácil de entender. E eu acho que isso fez com que muita gente da crítica virasse o nariz, porque é muito confusa, tem muito subplot, viram demais esses pontos negativos pra ver os pontos positivos que foram muito bons. Eu ainda acho que a minha principal teoria sobre por que a crítica não gostou muito é justamente porque não é uma série clássica HBO. Talvez eu acho que eles acharam muito bobinho pra ser uma série HBO. E eu acho tem que séries de todos os tipos, então... Eu não sei. Mas eu acho que a audiência entendeu, assim, eu acho que a audiência veio dessa leva de fãs que tão louco pra assistir uma Buffy nova. E eu acho que isso tem muito nessa série. As mulheres dessa série são muito bem desenvolvidas, muito bem escritas. São. E muito fortes. A maioria delas, pelo menos, né? Muito... Porque a Bonfire Anne, eu acho que ela tá ali só pra fazer... mas aí tudo bem, mas tipo, as outras são legais. Sim, e sem ser apelativo. Sem ser apelativo, são fortes sem ser apelativas e tal, bibibi, babá, aquela mesma coisa sempre. Essa série, diferente de Buffy, também tem cenas de sexo, porque tem que ter cenas de sexo. Porque é HBO. Aí eu acho que tem umas forçadas de barra que não precisava ter, mas aí tudo bem, putaria, ninguém vai reclamar de ter putaria numa série. E pra mim, o meu problema 3 é que eu não entendi o objetivo da Mala de ser a repórter. Eu entendi a ideia dela de colocar uma sósia pra ela lá, porque ela queria matar as pessoas que queriam ver ela morrendo e transformar aquilo em um circo, etc, etc. Eu não entendi o objetivo dela fingir que ela era a repórter. Porque ela tava tentando instigar as pessoas. Tu vê que ela colocava que nem Deus pode me matar. Ela fazia umas chamadas sensacionalistas. Ela escrever os artigos como a repórter, tudo bem. Ela ir lá na delegacia, conversar com o policial, e ela salvou uma das tocadas no fim daquele episódio em que a gente tem a revelação de que ela é a Mala, eu acho que pra mim fez sentido. Tipo, pra ela mim, tava... só foi colocado pra ter um plot twist pra aquele episódio. Não, é que ela se disfarçou pra poder ficar por perto, poder ficar orientando a guria que tava lá quando ela precisasse, porque ela tava sempre tentar falar com a guria. Mas ela não conseguiu nenhuma vez? E aí instigar a população a ir lá pra poder matar o maior número de pessoas possível. Acho que foi esse foi o plano dela que eu entendi. Mas eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso só tipo uma coisa que a gente não ficou muito clara pra gente. Mas não acho que é um problema. Eu torço pra que tenha uma segunda temporada. Eu acho que tem essas tretas com o Joss Whedon. Eu acho que dá pra deixar de lado e seguir adiante com o pessoal que terminou sem ele mesmo assim. Sim, porque tem, como eu falei várias vezes também na review, tem a Jane Espenson, que também era uma escritora de Buffy, sabe? Então ela trabalhou bastante com o Joss Whedon e eu acredito que ela consiga. Mas os maiores episódios ele escreveu. A gente sabe que tem o dedo dele, né? Eu vou fazer o quê, né? É uma pena. É uma pena que deu todas essas tretas aí. Mas enfim, né? Não dá pra esperar, não dá pra querer mudar o mundo. Então, paciência. Espero que pelo menos eles continuem fazendo a série, porque também é um elenco muito talentoso. É uma série com bons visuais, bons efeitos especiais e boas ideias. Porque senão depois, daqui a 10 anos, vai virar um Firefly da vida. Vai virar um Firefly da vida, com certeza. E aí eles vão ficar tipo, se eu tivesse investido naquela série, talvez eu pudesse ter monetizado mais, em vez de esperar 10 anos até que ela ganhasse um status cult. Por ter uma temporada só, Aparentemente a série foi dividida em 2 temporadas. Em 2 partes. 2 partes, vamos dizer assim. Por isso que talvez ela teve uma temporada mais curta. O que é uma coisa boa, porque ela teve um final meio muito demais aberto. Sem nenhum tipo de conclusão, nem pra uma temporada que seja. Então, talvez isso tenha acontecido também por conta da saída do Joss Whedon. E eles precisaram mais tempo para terminar e refinar a segunda parte. Não tem data ainda de estreia, mas que bom
Que bom que pelo menos eles vão ter uma segunda parte pra gente continuar vendo. E talvez até que a gente chegue nessa segunda temporada, na segunda parte da temporada, mais pessoas conheçam, mais pessoas venham assistir. Porque vai valer a pena. Assistam, gente. Foi tão legal essa primeira parte. Muito legal. Muito diferente. E se vocês gostaram de Buffy, se vocês gostam de Buffy, tem muita gente aqui no canal que gosta. Vale a pena conferir, vale a pena ir atrás. E quem sabe daí na segunda parte vocês já vão estar preparados pra assistir ela. Até quem sabe a gente faz uma review por episódio e fica na Talvez. Vai que daqui a pouco começa a ganhar força, né? Então tá, gente, é isso. Essa foi a nossa review de The Nevers. Da primeira parte da primeira temporada, ou primeira temporada, não sei como é que a HBO vai querer chamar. Então, se você gostou, dá um joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou da série, se você gostou da série, o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios, etc. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona o sininho para receber as notificações. E se você quiser ser um dos nossos apoiadores, que nem a Débora de Oliveira Bastos, pode ser pelo apoia.se/canal7quest, se tornando um membro aqui do clube de canais, ou um sub lá no twitch.tv/sidequestlive. Tá bom, pessoal? Até a próxima!